Todo mundo a postos? Vamos lá, então. Aline, por favor, vamos continuar a apresentação? Então, voltando, nós estávamos falando sobre Saussure, né, a questão da estrutura da linguagem, né, como um discurso do inconsciente, né? Tanto que há uma frase que diz: o inconsciente se estrutura como linguagem. Se o inconsciente se estrutura como linguagem, através da linguagem, nós poderemos ter acesso ao inconsciente. Daí a importância da linguagem dos sonhos, a importância do próprio discurso, né? E a importância da linguagem dos atos falhos. Então, agora nós vamos iniciar com Wilhelm Wundt, que ele é considerado o fundador da psicologia moderna, pois criou em 1879, vejam só, o primeiro laboratório de psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Antes, a psicologia, mesmo a psicologia, hoje dita, psicologia de laboratório, né, psicologia comportamental, cognitivo-comportamental, ela era intimamente ligada à filosofia. Era como se fosse a filha mais velha da filosofia, ou a filha caçula da filosofia, vamos dizer assim. Né? E graças a Wundt, no final do século XIX, a psicologia alcança o nível, né, de ciência independente. Ela não era mais a filha, ela agora ela podia ser a mãe, né, de outras ciências, de outras formações. Desculpe. Vamos lá? Então, vamos falar um pouco da antropologia. O que é a antropologia? A antropologia é a ciência que estuda o homem e sua cultura. Né? A cultura, estuda a sociedade, as estruturas das sociedades, né? A forma como elas se organizam. Dentro das várias antropologias, nós temos a antropologia evolucionista, que tratava dos chamados povos primitivos. Ela postula que as sociedades ágrafas, ou seja, sem grafia, sem letra, né, evoluiriam para sociedades cujo modelo seria a superioridade do homem europeu branco e desenvolvido intelectualmente. Veja que é uma antropologia extremamente, vamos dizer, até preconceituosa mesmo, né? Porque, inclusive, se vocês, quando vocês lerem Totem e Tabu, que é muito importante, que é um trabalho de Freud, 1912-1913, Freud diz textualmente que é improvável que esses selvagens canibais desnudos tenham algum conceito de moral. Vejam, ele olhava para as sociedades primitivas com um profundo desprezo. Por quê? Porque a posição na época era esta. E ainda, de certa forma, continua sendo. Né? Nós vemos aí os chamados racismos estruturais,
né? A questão é muito mais antiga do que se pensa, entende? Porque era a ideia do o homem perfeito. O homem perfeito tinha que ser branco, europeu e desenvolvido intelectual. Que ele não fizesse parte, não estivesse dentro desta organização, era bárbaro. Né? Do mesmo modo como os gregos, e depois os romanos, tratavam os outros povos. Para eles, todos eram bárbaros. Então, vocês vão ver essa declaração de Freud, né? Aí é que se fala, a gente volta um pouco, da importância de você colocar, né, aquele pensador, do mesmo modo que o paciente, dentro da conjuntura da sua cultura e da sua época. A pessoa diz assim, Freud é muito machista. Não, ele não era machista. Esta era a cultura da época dele, ele só poderia escrever sobre isto. Por exemplo, você pega certos livros religiosos, onde o controle do povo, o controle do ser humano, é feito através de normas religiosas, muitas vezes consideradas absurdas. Né? Tipo, por que uma mulher, vamos dizer assim, religiosa não pode cortar o cabelo? Não pode fazer as pernas? Em que é que isso contribui? Né? Então, certas normas que vocês vão encontrar em outras culturas, a gente não pode medi-las pela nossa, porque elas não têm validade para a nossa cultura. Se você pega, por exemplo, existe uma nação indígena aqui, onde o homem ele não pode olhar para a sua sogra. Se a sogra passa, ele baixa a cabeça. Por quê? A expressão é para não ficar panema, para não ficar azarado. Mas o que isso tem de importância ele olhar para a sogra dele? Vamos imaginar que as mulheres nessa nação indígena casam muito cedo, com 12, 13 anos. Então, se você imaginar que uma menina casou-se com 12 anos, com 13 teve o primeiro filho ou filha, a filha dela, quando tiver 13 anos, a mãe terá 25. Então, é um controle das relações sexuais. Se você pegar, por exemplo, tem uma nação indígena, os Suyás, por exemplo, são índios belíssimos. Eu falo muito de índio porque eu falei com índio na selva amazônica. Os Suyás, por exemplo, eles, pela manhã, quando acordam, eles têm que cantar para as mulheres para receber alimento. Aí você diz, poxa, que bonito. Então, eles cantam e tem um detalhe, ele só pode receber alimento da mão de uma mulher com quem ele não tenha tido relações sexuais. Ou seja, só da mãe e da irmã. O que é isso? É um controle da sexualidade. Do mesmo modo que a menina, em várias nações indígenas, quando ela tem a primeira menstruação, ela é isolada e passa 1 ano, 2 anos trancada naquele quarto. Onde ela só sai para fazer sua asepsia e para alimentação. Mas ela não leva nem sol, elas ficam extremamente pálidas. E isto é uma forma de quê? De prevenir a gravidez na adolescência. Então, é preciso compreender as normas de uma cultura. Quando você está trabalhando com uma pessoa, você tem que compreender como ela se movimenta dentro do seu conhecimento cultural. Então, de repente, por exemplo, eu já tive pacientes pastores, já tive pacientes padres, mãe de santo. Eu não posso trabalhar com eles de uma forma unilateral. Você precisa compreender o que é que ocorre, né, com aquelas pessoas. Então, na antropologia estrutural, e a gente vai ver isso com Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo belga, onde ele diz que
ele fez um estudo do parentesco, existem áreas da antropologia que só estudam parentesco, né? Por exemplo, nós temos uma área indígena, que é São Gabriel da Cachoeira, um dos lugares mais bonitos do mundo, né? Então, lá fala-se 27 línguas indígenas, mais o português e o tupi, ou seja, fala-se 29 línguas. Mas por que tantas línguas? Então, não tem uma pessoa que fale, uma criança que fale menos de 4 línguas, porque isso tem a ver com a forma de casamento. Por exemplo, se você fala português, francês e inglês, você não pode casar com um homem ou uma mulher que fale português, francês e inglês. Tem que ser outra língua, porque senão ela é considerada sua irmã. Por isso, essa diversidade de línguas. São línguas mesmo, os 4 principais troncos linguísticos brasileiros. Então, essas informações que parecem aparentemente tolas, elas vão nos mostrar como certas regras servem de controle. Controle para a natalidade, controle para as diversas formas de relacionamento, né? Então, por exemplo, você não vai ver dentro de uma nação indígena uma mulher ser estuprada. Porque se o homem tocar na mulher sem permissão, ele fica panema, fica azarado. Ao observar essas regras, você pode compreender o que se passa na cabeça do seu cliente. Aí, a partir dos estudos de parentesco, né, para ele percebe, o Levi-Strauss, que é o mesmo autor de O Feiticeiro e Sua Magia e A Eficácia Simbólica, foi o segundo artigo, vocês vão receber esses artigos, vão receber o livro Antropologia Estrutural. Então, ele diz que o parentesco é uma linguagem onde não basta conhecer os seus termos, é necessário conhecer as relações entre esses termos, regidas por leis de trocas análogas às leis sintáticas da língua. A relação de parentesco tem a ver com a linguagem. Quando se estuda o parentesco, a linguagem ou a economia das trocas, estamos diante de diferentes modalidades de uma única e mesma função, a comunicação ou a troca, que é a própria cultura. Então, você estudando as relações de parentesco, você passa a ter uma noção, né, através da linguística e das relações de parentesco, como funciona o inconsciente coletivo daquelas pessoas. Então, quando ele vai retomar o Claude Lévi-Strauss... Não, ainda anterior, por favor. Não. Ok. Então, quando ele retoma os seus trabalhos sobre parentesco, Claude Lévi-Strauss, inclusive, esteve no Brasil, né? Por isso que tem aquela música do Caetano que diz que ele detestou a Baía de Guanabara, que parecia uma boca banguela. Ele vai se inspirar não na antropologia cultural, ligada aos conceitos de cultura de Franz Boas. Franz Boas é um antropólogo, né, se não me engano, alemão ou belga, não me lembro bem, onde ele trabalha a questão da cultura, né? Ele vai estudar Freud, né? Freud vai pegar a partir de Franz Boas e de Claude Lévi-Strauss as estruturas na antropologia cultural, vendo como é que se manifestam essas relações, né? E outro na questão das estruturas, né? Ele vai estudar o conceito de ordem primitiva e tabu do incesto. Esses 2 conceitos são essenciais para a psicanálise. Por quê? É a partir do conceito de ordem primitiva, que é um conceito nitidamente da antropologia cultural, de Franz Boas, né? Ele vai trabalhar com esse conceito a partir de quê? O conceito do complexo de Édipo, que é a base da estrutura e do inconsciente, né? E a questão do tabu do incesto. Porque o que é que Freud vai perceber? A partir dos estudos de Boas, ele vai perceber que todas as sociedades ditas primitivas, elas têm tabu contra o incesto. O incesto, ele é um tabu universal.
Exato, alemão. É porque a memória do Dino às vezes falha, vocês vão ver isso. Próximo. Então, vamos ver a contribuição da filosofia para a psicanálise. Né? Então, eu disse que a psicanálise ela trabalha com as questões. A psicanálise trabalha com o quê? Especialmente com as questões. Alguém está com o microfone aberto, por favor. Clara, seu microfone está aberto. Clara, seu microfone... Ah, obrigada. Ok. Então, nós vamos pegar, a partir dos conceitos de Platão, a partir dos conceitos de Aristóteles, né? As contribuições que eles recebem da psicanálise. E a gente vai ter... Aristóteles nasceu na cidade de Estagira, 384 a.C., né? Foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da chamada escola peripatética. E do liceu, foi ele que deu a primeira noção de um liceu, ou seja, de uma espécie de universidade, né? Onde se ensinava filosofia. Ele foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande. Ele aparece, inclusive, naquele filme Alexandre, né? Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, vejam só, isso, né, em 300 a.C., né, a física, a metafísica, né, vocês vão ver os conceitos de metapsicologia e metapsicanálise a partir dos conceitos de metafísica, as leis da poesia, do drama, ou seja, do teatro, do drama, de como se escrever, né? A chamada lógica aristotélica. Os tratados de lógica de Aristóteles são simplesmente magníficos. A retórica, ou seja, como se falar. O governo, inspirado na República de Platão, que é um dos trabalhos mais bonitos de Platão. A ética, a biologia, a linguística, a economia e a zoologia. Vejam como era um filósofo, né, do século, da época de 300 e pouco, da Grécia Antiga. Quanto conhecimento ele tinha, né? Juntamente com Platão e Sócrates, né? Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Então, hoje se fala muito, quando se trata, por exemplo, de questões de lógica, se usa muito a filosofia e a técnica de lógica, ensinada por Aristóteles, né? Aristotélica, porque veio de Aristóteles, e tomista. E aí a gente vai falar depois sobre Tomás de Aquino, doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino para os católicos, né? Então, é inspirado nessa obra, numa obra de Aristóteles, De Anima, está em latim, né? Trata-se que Freud vai começar a pesquisar as questões da alma, né? Trata-se do primeiro objetivo em larga escala para estudar a psicologia. Veja, lá em Aristóteles, né? 300 a.C. Muitas das questões que levanta continuam sem respostas até hoje. E ainda são objeto de exame. Questões lá, 300 a.C., né? Nós temos, inclusive, um dos nossos psicanalistas, que é o Everson, não sei porque ele não chegou ainda, né? Eu acho que ele está em atendimento. Ele é filósofo. Então, nós vamos trabalhar também com filosofia. Como eu disse, olha, e a Aline também colocou, nós não vamos trabalhar com apostilas, porque isso limitaria muito vocês. Nós vamos inserir vocês no mundo da psicanálise, não fazer vocês decorarem textos de apostilas escolhidas, Deus sabe como se faz em outros lugares. Aristóteles formulou teorias sobre desejo,
Olha aí o desejo que Freud nos fala. Apetites, né? Dor e prazer, reações e sentimentos. Sua doutrina da catarse, veja, a palavra catarse já estava lá, claro que com outro nome, ensinava, por exemplo, que os temores podem ser transferidos ao herói da tragédia. Né? Ideia que muito mais tarde veio formar uma das teses da psicanálise e da terapia do jogo. Por exemplo, o que é que ele quis dizer com isso no The Animal, sobre a alma? Né? Imagine que você está assistindo daqueles filmes horrorosos, do tipo Jason, aquele outro Fred Krueger, né? E a gente começa, a gente sabe que é um filme, ou um filme de terror, por exemplo. Você começa o filme, você está ali mais leve, daqui a pouco você começa a sentir aquela angústia, né? Aquele medo, então, o Jason vai aparecer e vai matar mais não sei quantas pessoas, o massacre da Serra Elétrica, aquelas coisas todas. Então, às vezes, ou você vai assistir um filme de vampiro, por exemplo, daqui a pouco você começa a sentir aquela angústia, meu Deus, o vampiro vai atacar. Você sabe que está na sua sala, você sabe que está na sua casa, seguro que nenhum vampiro vai sair de trás da cortina, né? Ou no cinema, vai sair da tela para lhe atacar. Mas por que nós sentimos medo? E por que que nós, quando assistimos um filme, a grande maioria, né, espera que tenha um final para aquele, às vezes, para o herói, para a mocinha, né? A gente fica torcendo, a gente se emociona com o filme, a gente se emociona, né, das mais diversas formas. Porque nós, e aí está a resposta de Aristóteles, é isso, nós conseguimos, né, transferir para aqueles personagens as nossas emoções. E com o final feliz, ou com a morte do Jason, que nunca morre, do Fred Krueger, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer aquela casa, ufa, que alívio. Pegaram o bandido. Quando a gente vê filme de serial killer, né? A gente passa o tempo inteiro. Eita, ele deixou uma pista. Quem será? Não sei. Você vai se identificando com aquele herói ou com aquele personagem, com aquele bandido, e daqui a pouco você está torcendo como se fosse um amigo seu, um parente seu, que está ali sendo ameaçado. E quando termina o filme, dá aquele alívio. É isso que ele vai chamar, né, de catarse, a partir da vivência dessas emoções e dessa projeção, quando formos estudar psicanálise e arte, nós vamos trabalhar com projeção, né, onde nós jogamos as nossas emoções. Né? Isso também vai dar origem ao quê? Aos grandes testes, né, de base psicanalítica, como os testes projetivos, o Rorschach, né, o Zülliger, que são a base da questão da projeção, de você projetar numa imagem, numa mancha de tinta, no outro, no herói, numa peça de teatro, aquele sentimentos, aquelas emoções que estão sendo vividas por vocês. Por favor. Vamos. Aí a gente vai agora falar um pouco de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, chamado Tommaso d'Aquino, né, italiano, a origem dele é essa, nasceu em Roca Seca, que é uma cidade do distrito de Fossa Nova, na Itália. No dia 7 de março de 1274, foi um frade católico da Ordem dos Pregadores, os dominicanos, né, cujas obras tiveram enorme influência na teologia, na filosofia, principalmente na tradição conhecida como escolástica, e que por isso é conhecido como Doctor Angélicos, ou seja, o doutor dos anjos, o Doctor Communis, o doutor da comunidade, o doutor dos homens, o Doctor Universalis, né, o doutor universal, que é aquele que sabe tudo. E Aquino é uma referência ao condado de Aquino, que é uma região que foi propriedade da sua família até 1137. Tomás de Aquino, ele tem a Suma Teológica, que é muito bonita, quem se interessar pode ler, né?
E ele foi o mais importante proponente clássico da teologia natural e o pai do tomismo, ou seja, o pai da lógica aristotélica. Nós vamos estudar um pouco de lógica quando trabalharmos na questão, é uma aula que eu também dou, quando formos trabalhar na questão da metodologia científica. Então, a gente vai trabalhar com os princípios de lógica, né, de tomistas. Ele também trabalha muito com a questão da episteme, ou da epistemologia, trabalhar com as origens das coisas. Né? Foi o mais importante proponente clássico da teologia natural, o pai do tomismo. Sua influência no pensamento ocidental é considerável e muito da filosofia moderna foi concebida como desenvolvimento ou oposição de suas ideias, particularmente na ética, das leis naturais, na metafísica e na teoria política. Ao contrário de muitas correntes da igreja na época, Tomás abraçou as ideias de Aristóteles, por isso que hoje se fala muito. Filosofia aristotélica tomista, que vem de Aristóteles a Tomás de Aquino. A quem ele se referia como o filósofo, ele tratava Aristóteles como o maior de todos os filósofos. E tentou sintetizar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. As obras mais conhecidas de Tomás de Aquino são a Suma Teológica, eu tenho a Suma Teológica, inclusive, e a Suma contra os Gentios. Né? Gentios são aqueles não cristãos, né? na palavra dele. E é este grande filósofo, ou são esses dois grandes filósofos. Obrigada. Chegando um cafezinho aqui agora. A Clarinha está ali. Ah, perdão. Está aqui, ó. Então, você tem esses dois grandes filósofos que nós vamos trabalhar, por exemplo, com a metodologia, né? E vamos trabalhar com a lógica, quando formos, a lógica aristotélica, quando formos estudar a metodologia da psicanálise. E essa epistemologia, ou seja, origem, o estudo das origens, é extremamente dominante no pensamento freudiano. Não se assustem, está parecendo complicado, vocês estão com umas carinhas assim que parece que estão assustados com tantos conceitos. Mas, olha, não morde, não faz dodói, certo? Fiquem tranquilos. Isso é só uma passagem, um sobrevoo, ok? Vamos ao próximo. Bom, nós fizemos esses slides para que possamos refletir sobre as questões da psicanálise. Por quê? Porque muitos conceitos da psicanálise, por terem a sua episteme, né? Em todas essas ciências, é preciso compreender um pouco. Por exemplo, me parece, tem um filme muito engraçado chamado Casamento Grego, né? Não, é por aí mesmo. Para por aí. Onde você disser, por exemplo, Badok, que é uma palavra africana, né? Aí ele diz, mas isso aí é grego. Aí arranja uma explicação para encaixar aquela história no grego. A mesma coisa é na questão do pensamento freudiano. Qualquer conceito que você levante para dentro da psicanálise está ligada às questões ou da antropologia, ou da filosofia, principalmente da filosofia aristotélico-tomista, né? E a própria psicologia, em sua origem. E qual é a finalidade do psicanalista trabalhar tudo isto? Tem uma finalidade, como eu coloquei. Quanto mais informações você tem a respeito das culturas, a respeito da formação dos povos, de como aquele seu paciente se movimenta. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai fazer um diagnóstico,
né? O que é que a gente tem? A gente tem uma estrutura de personalidade, mas essa estrutura, ela está inserida dentro de outra estrutura, chamada o quê? Família. Então, como é que funciona aquela família? Qual é a dinâmica emocional daquela família? Então, estamos falando de estruturas. Quando a gente vai falar, por exemplo, de metodologia da ciência psicanalítica, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar da metodologia e da lógica de Tomás de Aquino. Então, vamos crescendo dentro deste processo, para termos uma compreensão maior, né, de toda a amplitude da psicanálise. Alguém perguntou, por exemplo, só se pode fazer psicanálise clínica? Não. Você pode ser pesquisador, você pode ser psicanalista ligado ao social. Eu tenho um sobrinho, inclusive é escritor e é doutor em antropologia e psicanálise, professor da Universidade do Pará, tem livros publicados, mas ele nunca atendeu um paciente. Ele é teórico da psicanálise. Então, você pode optar não só pela clínica. Dentro da clínica, você pode ter clínica infantil, você pode ter a clínica do idoso, a clínica do vazio, que é a minha especialidade. A clínica do vazio é o quê? A clínica dos objetos perdidos ou a clínica das depressões. Eu dei um curso há 1 mês, 2 meses atrás, né, sobre a clínica do vazio. Então, quando nós estamos falando sobre esses espectros todos que a psicanálise engloba, né, a gente está falando de todos esses autores, de todos esses pensamentos que construíram a psicanálise desde a sua origem até o século XXI. Aline, você disse que quer fazer uma parada para nós começarmos já as perguntas, e à tarde a gente retoma com os slides. Foi isto? Aline, estou precisando ouvir você. Certo. Pronto. Eu tenho que interromper aqui o compartilhamento. Pronto, agora vejo vocês. Então, são 11h20. A gente tem aí uns 40 minutos, porque como a aula, né, nesse modelo remoto foi corrida, né, sem tantas interrupções, o pessoal foi participando aqui no chat, e agora a gente abre espaço para perguntas, que eu acho que é importante nesse primeiro momento, até porque para muitos é o primeiro contato, né, com a teoria psicanalítica. Alguns já são psicanalistas e estão vindo por conta da pós, né, mas eu acho que é importante esse momento de perguntas. Eu recebi algumas aqui, e aí eu vou respondendo as que eu recebi, né, comentando com vocês, e vou abrindo espaço também para que vocês possam perguntar, tanto pelo áudio, que eu acho que é importante ouvir vocês, como também, né, por escrito aqui no chat. Me perguntaram sobre a questão da formação, Marise, a parte clínica, né, como é que seria essa formação para se tornar psicanalista, né, porque tem essa parte teórica, mas tem a formação de analista. E aí, queria que tu falasse mais dessa formação clínica. O Alexandre, né, colocou aqui no final a respeito da psicanálise na educação, e aí tu pode fazer 2 falas já. Então, psicanálise clínica e psicanálise na educação. Bora lá. Vejam, a psicanálise clínica, ela envolve, né, os aspectos clínicos, vamos dizer assim, da clínica da infância, da clínica da gravidez, por exemplo, do parto e do puerpério. Ela envolve também a clínica do idoso, ela envolve a clínica das psicoses, a gente vai ver isso muito bem definido em Lacan. Não é que Freud não dissesse que não se tratava psicóticos, mas é uma clínica que exige mais do analista, né? E essa formação se dá da seguinte forma, eu já dei uma pincelada logo no começo, né, falando sobre a questão do autoconhecimento. A base da formação do analista é a sua própria análise. Eu não estou ouvindo, Aline. Oi, o que está acontecendo? Alguém que não está ouvindo, Marise. Alguém não está ouvindo.
E aí, quem não está ouvindo, tiver com problema no áudio, teria que sair e voltar. Às vezes dá um probleminha. Quem é que não está ouvindo? Vamos esperar nossa colega. Todo mundo ouvindo agora? Camila Arruda, você está com algum problema de áudio? Ok. Posso continuar? Pode seguir, Marisa. Então, o que é o mais importante? O conhecimento, a prática clínica, porque, vejam, como eu disse, o processo do trabalho do analista, né, se faz a partir do seu conhecimento técnico, mas principalmente através da sua experiência de análise com o seu próprio analista. Porque ali é como se você estivesse fazendo uma comparação, né, um tanto quanto tosca, é como se você dissesse assim, Fortaleza é uma cidade muito boa de se viver. Ok. Você conhece Fortaleza? Não. Não conheço. Pronto. Ou seja, você tem a teoria e você ouviu dizer que Fortaleza é uma cidade boa para se viver. Mas você não viveu essa experiência. E essa experiência que você vai viver para Fortaleza pode ser completamente diferente daquelas informações que você recebeu, né? Das pessoas que lhe disseram, pode ser, porque é uma experiência única. Então, na análise, você vai viver os conceitos da psicanálise em ação. Ontem eu ouvi uma cliente minha dizendo, meu Deus, quando eu começo a ler, nós estamos lendo no grupo de estudos, já disse, vocês são convidados a participar amanhã, nós estamos lendo Como Trabalha um Psicanalista, de Násio, né? E aí a pessoa disse assim, poxa vida, quando eu leio esses conceitos de Násio, agora eu posso acompanhar o que está acontecendo dentro de mim. Vejam que abre-se uma nova visão. Do mesmo modo que abre-se uma nova visão para o outro. Quer dizer, você passa a ter um olhar diferenciado para o outro através da sua vivência em análise. Que é muito diferente de só ter a prática, ou seja, só ter o conceito teórico. Né? Por isso que, muitas vezes, quando nós estamos analisando analistas, como é o meu caso, né? Às vezes o analisando tem todo o conceito teórico, né? E olha para você e diz assim, mas você tem que me dizer como é que eu vou resolver isto na minha análise. Ele sabe que não funciona assim, sabe? Mas na sua angústia, ele coloca o analista na condição daquele que sabe tudo, inclusive que sabe a solução para os problemas dele. Mas ele não é teórico, ele não sabe que não funciona assim. Por que ocorre essa mágica? Porque na psicanálise nós temos uma feitiçaria, vamos dizer assim. Né? Cria-se um estado, né, de pensamento e de emoção diferente. Por isso, uma das coisas mais tolas que alguém pode dizer é não vai para análise, não. O dinheiro que você gasta no analista, você senta numa mesa de bar e conversa com um amigo. Mas não vai acontecer a mágica. E qual é a grande mágica da psicanálise? É a transferência. Onde vai criar um espaço de ilusão, onde o analisando e o analista formam o par analítico para que se crie uma ilusão ali dentro. A gente vai transformar uma neurose, vamos dizer, braba, né? uma neurose mórbida, letal, numa neurose tratável. E isso ocorre através da transferência. Marisa, eu vou pegar as perguntas de cima para baixo, ou seja, quem perguntou lá no comecinho da aula, tá? Porque aí a gente consegue dar uma sequência de pensamento. A Mônica, né, Vaz, que está um tempinho com a gente, né, já é do grupo de estudo e tal, ela perguntou qual seria o livro para comprar a princípio. Eu acho que essa pergunta, né, como
né, alguém da parte acadêmica, né, eu me proponho a responder dizendo que é uma pergunta muito subjetiva, porque, né, o que é que você quer com a psicanálise? Por onde você quer começar a partir a leitura? Inicialmente, alguns professores recomendam a leitura da obra freudiana, né, original, em ordem cronológica, ou seja, você começar a ler os estudos sobre histeria, e aí depois você vai lendo, são 24 volumes, então, né, se você força, coragem. Se você conseguir ler, em média, um livro por mês, você tem aí os 2 anos certinho da formação para ler todos os livros, né? E pensando na média de que cada livro não leva só um mês, por exemplo. Você tem livros aí como A Interpretação dos Sonhos, que é um livro muito denso, você pode gastar um ano estudando só a interpretação dos sonhos, né? Calma, Alice, não todo mundo foge com medo. Mas só que, assim, tem umas sugestões de comentadores, né? Como eu disse antes, eu não sou aquela professora que recomenda apostila, sabe? Na área acadêmica, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com os originais, é coisa de doutorando, né? Coisa de mestre, doutor, você realmente dizer, leia os originais. Mas tem que ter um suporte, né? Aí agora, nesse momento, inclusive, eu tô aqui agarrada com esse aqui, ó, do Quinodós. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou botar a fotinha lá no grupo, que é Ler Freud. Esse aqui é um comentador de Freud, que ele tinha um grupo de estudo, e ele faz o processo da leitura cronológica dos livros de Freud. E aí ele vai comentando livro a livro. Então, para quem quiser fazer nesse desafio de ir lendo livro por livro, eu acho que o Quinodós é uma boa ajuda, porque ele vai comentando, por exemplo, o que é que ele achou de importante no volume 1, no volume 2, né? Eu acho que para começar, para quem não tem leitura, né, vai partir do zero, é um bom livro. Eu sugeriria começar por esse. Tem um grupo de estudo com a Marisa, né, que a gente está lendo como trabalha um psicanalista com Naso, e aí é um texto mais da técnica, né, então... tem um livro muito interessante do Naso, né, O Prazer de Ler Freud. Ler Freud, que aí é um texto também mais teórico, né, então a gente está, né, tem textos mais técnicos, tem textos mais clínicos, né, eu acho que esse aqui que eu indiquei do Quinodós, ele é um texto mais teórico, né, o de Marise, que é como trabalha um psicanalista, eu tenho o PDF, né, que está lá no grupo da gente, é um texto mais técnico que eu mando para vocês no grupo também. E um outro livro muito técnico que eu gosto muito é o Zimmermann. Isso, Fundamentos da Psicanálise, né? É um livro que vale a pena, inclusive, ter. É o manual de técnica também, o manual de técnica psicanalítica. Mas eu acho que o manual de técnica vale a pena eles comprarem naquela etapa da formação de analista. Mas na frente. Era isso que eu ia dizer, exatamente. Tem o outro que é mais antigo, que é a edição de 98. Inclusive, vai ser até mais barato, quem quiser comprar, do que o manual de técnica. Aí ele tem Fundamentos da Teoria, da Técnica e da Prática, porque aí ele divide em 3 capítulos, explica a teoria psicanalítica, as escolas da psicanálise, depois ele vai falar um pouquinho das estruturas, né, o que é um neurótico, o que é um psicótico, o que é um perverso, para depois falar um pouquinho da parte técnica. E eu acho que algumas palavras que a gente pode usar aqui durante a aula, muita gente que está chegando agora vai ficar meio perdida, né, que danado é um neurótico, que danado é um perverso, né? Então, Zimmermann, ele é um bom livro que ajuda também. Certo, Mônica? E aí, Mônica pediu a dica de livro, então acho que a gente conseguiu ajudar. Aderizo, ele perguntou o seguinte, que o nome do curso ele é Psicanálise Clínica. Sendo assim, a gente vai... Aí ele quer saber se a psicanálise atua só na clínica ou se a gente tem outras possibilidades. Acho que a Marisa respondeu isso já, né? Já, você pode ser teórico da psicanálise, eu não quero nem ver um paciente. Então, vou trabalhar só com os conceitos teóricos. Pode pode trabalhar na questão do social. Né? Isso, que é o caso também de quem terminar só os 18 meses da pós da gente, Sim. né? Vai ser um palestrante, vai poder ser um professor, né? Mas não vai poder clinicar porque não tem a experiência da formação, né, analítica, vai ter só a parte clínica. Ele perguntou ainda se a nossa análise, né, ou a análise pessoal, ela precisa ser feita com um psicanalista do IPR. E aí, doutora Marisa? Obrigatoriamente não. O ideal era que fosse, né? Porque aí a gente tem um controle, não estou dizendo que outras pessoas não sejam qualificadas, mas a gente teria um controle de qualidade, né? E da questão de receber o passe. O passe é aquele momento em que você é autorizado ou se autoriza a ser psicanalista, né?
Para isso, nós temos, inclusive, os atendimentos online, né? Antes que existissem os online da vida, né, eu já atendia online há pelo menos uns 5 anos atrás. Então, nós temos atendimentos online com nossos analistas, mas se você já está fazendo análise, não vai deixar seu analista por isso. Está funcionando? Tá. Então, você vai ter que fornecer uma declaração, né, de como está o seu processo de análise. E, normalmente, no passe analítico, né, existem, assim, dentro da teoria psicanalítica, a questão da escrita do passe, né? Você vai ter o analista que vai te dar o passe, ou seja, tipo uma carta, né, de que você pode atender, de que você tem condições de atender, e você faz um texto, você vai redigir, né, o seu caso analítico, você vai construir um pouco, né, como é que foi a sua análise, o percurso que você passou, né, para que outros analistas, no caso, a Marise, que é a analista sênior do nosso instituto, o Edson, que também é analista, ele possa ler aquele documento e dizer, ó, realmente essa pessoa construiu um processo de análise, né, existiu uma transferência, foram trabalhados, né, todos os processos que ela podia trabalhar, ninguém vai ser totalmente 100% analisado, certo, gente? Isso é uma ilusão. A gente não sai do curso de psicanálise 100%, né, pronto, sem neurose nenhuma, não. Sempre vai ter um resto. É o mal-estar, né, que nós falávamos hoje, na brincadeira. Sempre é o mal-estar da civilização. Sempre sobra um mal-estar, né? A gente nunca sai pronto da análise, não, mas a gente sai, pelo menos, entendendo, né, os nossos sintomas, a nossa forma de manifestação psíquica. E aí, esse caso, você escreve ao final da sua análise, né, que é o passe analítico. Não confundam com um passe espiritual, pelo amor de Deus, minha gente. Aqui não tem nada a ver com isso, certo? Antes que vocês misturem essas coisas, né? Porque o sentido de passagem. O pessoal já mistura, né? Porque quem assistiu a série Freud, né, da Netflix, vai querer misturar as coisas, né? Vergonha. Aquela série lá, misericórdia, só faz raiva. Então, não é isso, é um passe como se fosse uma autorização, né? Tem uma frase do Lacan que vocês vão ouvir em algum lugar, que diz assim, o analista autoriza-se a si mesmo. Vê, essa frase é bem polêmica, né? O analista autoriza-se a si mesmo, né? Pode ser que Marise chegue e diz assim, Aline, você está autorizada a atender, né? Você fez tantos anos de análise, você está autorizada a atender. Mas e se eu não me considerar apta a atender, eu vou atender? Não. Mas também não é aquela coisa de eu chegar e dizer assim, olha, eu já fiz 2 sessões de análise, estou fazendo curso, agora eu posso atender. Não é assim. Tem toda uma ética por trás da coisa. Então, também não é um número fixo de sessões, né? São 100 sessões, são 20 sessões, são 10 sessões. Né? É um trabalho. Tem que ser autorizado com 20 sessões, né? Tem escola aí que autoriza você com 20 consultas, com 30 consultas. Como é que com 20 consultas, tem gente que com 20 consultas não começa nem a falar sobre si mesmo, né? E assim, com 20 entrevistas não dá nem para começar a namorar, né? E confiar na pessoa. É verdade, é verdade. Às vezes, para começar um relacionamento, você precisa de mais de 20 encontros, né? Então, exatamente. É delicado. Então, pensem que esse tempo aí da análise, cada um vai ter um tempo, né? Tem gente que vai levar, né, 2 anos, tem gente que vai levar menos, tem gente que vai levar mais. Até porque, na época de Freud, tinha gente que fazia 4 sessões de análise por semana. O pessoal da Sociedade Psicanalítica, hoje em dia ainda, faz 4 sessões, né, por semana. Haja dinheiro, inclusive, né? Para fazer eu fazia 4. 3. Eram 3. Eu fazia 3. Durante a formação eu já fiz 3 também, né? Então, é por época. Tem época na sua formação que você normalmente vai fazer 2 por semana. Hoje em dia... Eu fazia de 3 a 4 mesmo, porque meu analista era dos tradicionais, né? Mas isso depende muito. Pronto, na época do Freud e do Lacan, quando vocês assistiriam os documentários, tinha gente que viajava da cidade em que vivia e ia passar as férias na cidade de Freud e de Lacan para poder ser analisado. Passava 2, 3 meses lá, fazendo análise todo santo dia, né? Hoje em dia a gente não pode parar a vida para fazer isso, claro, né? Tem uma questão contemporânea na análise, tem o dinheiro, o custo, né? Então, é importante que a gente se organize, aí, por exemplo, 1 sessão por semana, agora no começo, mais na frente, quando você, né, puder investir um pouco mais, 2 sessões, porque aí você vai investindo... Eu geralmente trabalho com 2 sessões por semana. Você vai investindo na sua formação para que você consiga entender o processo, né? E outra coisa, minha gente, olha, não tem nada que você aprenda, né, no curso, que quando você chegar na análise pessoal, você não diga assim, menino, era desse jeito mesmo.
né, a coisa do ato falho. O primeiro ato falho que você cometeu, o primeiro xiste que você cometeu na frente do analista, você vai dizer, eita, era isso. Então, você só aprende análise, de fato, quando você estiver com o seu analista, certo? Então, não adie essa decisão. Mas é uma coisa muito cara. Conversem, dialoguem, né? Sempre tem um preço diferenciado para quem é o estudante do curso, né? Porque a gente entende que o estudante precisa desse aporte, mas faz parte da formação que você vai ter, né? E aí entra uma outra questão, que é a questão da supervisão, né? Isso. Porque, veja, nós não exigimos que a análise seja feita com o pessoal do IPR, mas a supervisão terá que ser. Por quê? Porque é através da supervisão, você, quando está atendendo o seu paciente, o seu cliente, o seu analisando, né, você está atendendo em nome do IPR, aquilo que o Násio fala no seu livro, né? Quando você pratica o ato analítico, você representa o quê? Você representa toda uma sociedade, no sentido de pessoas que estão juntas, ligadas à psicanálise. Você representa a sua escola psicanalítica. Esta semana mesmo, uma pessoa falou comigo, olha, mas eu estou indo para a França, e eu gostaria de uma declaração de que eu pertenço, eu sou, a noção de pertencimento é muito importante. Eu sou do IPR, então você vai levar a sua declaração para a Escola Francesa de Psicanálise. Ok? E aí, pessoal, essa questão da análise pessoal, vocês podem conversar sempre com a Marise, né, que é no nosso instituto é a pessoa responsável pela clínica, certo? Podem estar mandando essas perguntas também para ela ao longo da semana. Ela está como administradora do nosso grupo, só vocês mandarem lá, tá? Outras perguntas. Vamos lá. A bibliografia básica. A Aninha perguntou se nós vamos usar toda aquela bibliografia básica que está no plano do curso. A ideia é que sim. Todas as disciplinas a gente vai estar... vocês vão perceber que eu sou a pessoa, né, mais chata da teoria, assim, mais cri-cri, porque o acadêmico é mais comigo, então, realmente, eu vou pegar no pé, vou estar mandando as leituras. Eu acho que o analista tem que ler muito. Então, né, a gente vai tender a usar toda aquela bibliografia, sim. Inclusive, a gente tenta facilitar, eu mando os PDFs, a gente sabe que envolve um investimento, né? Às vezes a pessoa está sem grana, então a internet está aí, tem livros prontos. Esses do NASE mesmo, a gente tem todos eles em PDF, eu sempre mando, mas a gente vai fazer as leituras sim. Sobre a plataforma, José Filho mandou aqui, a gente está usando o Google Meet, porque é a plataforma que a Fajoca, né, disponibiliza para todos os alunos do grupo, né, da rede Fajoca, aqui na Paraíba, em Pojuca, que é perto de Porto de Galinhas. Quem é de fora deve conhecer a praia de Porto, né? Pela TV, pela questão turística. E lá em Pojuca também o polo da gente, da Fajoca, utiliza a plataforma Google. Mas, se a gente sentir que a plataforma não está dando o suporte necessário, pode ser que a gente precise migrar. Mas, por hora, nos grupos de estudo, nas atividades, tem sido suficiente. Então, vai ser essa plataforma mesmo. Vamos ver mais perguntas. Se a gente envia o material exposto. Normalmente, se a gente envia o link relativo à aula, né, para quem faltou o módulo, né, lembrando que se faltar o módulo, né, você tem que entrar em contato com a coordenação do curso, no caso, falar comigo, porque aí eu vou ver a questão da falta, da atividade, e a gente vai estar organizando tudo isso, tá? Fizeram alguns comentários. E aí, esse aqui a Marise comentou. As perguntas mais ao final. Alguém tem alguma pergunta que não escreveu? Pronto, importante. Pode abrir seu microfone e aproveite a chance. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Silêncio sepulcral. Eu gostaria. Olha, temos uma corajosa aqui. Em alguma parte da casa em silêncio. Seja bem-vinda, Cristiane. Oi, Cristiane, vamos lá?
Eu gostaria de saber mais sobre a Clínica do Vazio. Eu nós realmente temos não um conhecia. curso. Ele vai voltar, acho que é setembro, Aline, que nós temos programado o curso de Clínica do Vazio novamente. A gente tem a versão Porque EAD. agosto nós temos... Aí temos a versão EAD dele, com a aula de vídeo gravada, e a versão remota, que é esse modelo que a gente está vivenciando aqui, ou seja, onde vocês podem interagir com o professor, perguntar em setembro. Certo? Mas se for a versão EAD, aí vocês falam comigo que a gente tem a disponibilidade. Antes de setembro, no caso. Só em setembro. Isso. Fala um pouquinho o que é a Clínica do Vazio. Em setembro vocês têm curso comigo. É nesse mesmo molde, certo? A Clínica do Vazio é o que a gente chama de Clínica do Objeto Perdido. Ou seja, quando o bebê estreia no mundo, né, ele tem o seu principal objeto de amor, a mãe. Depois, a mãe ou a pessoa que vai desempenhar o papel. Quando a gente fala de mãe, a gente não está falando do ser biológico, daquela pessoa que engravidou, tarará, não. Nós estamos falando de função materna, certo? O que é a função materna? É a função de cuidar que pode ser desempenhada tanto por duas mulheres, como por dois homens, como por um homem e uma mulher, enfim. Né? Então, essa criança, ela tem como seu primeiro objeto de amor a mãe, / função materna, que vai lhe dar todos esses cuidados. Quando esses cuidados, e aí a gente vai pedir ajuda um pouco de Lacan, né? O primeiro espelho, por exemplo, onde a pessoa se vê é no olhar da mãe. O bebê, quando você vai, por exemplo, trocar a roupa do bebê, ele precisa ser olhado nos olhos. Você não pode estar fazendo qualquer atividade com o bebê e prestando atenção no celular ou na televisão. Por quê? Porque a criança se sente desimportante. E isso vai afetar a autoestima dela, a forma como esses cuidados são colocados à disposição da criança. Tanto que a gente, por exemplo, eu uso muito uma expressão, mãe tarefeira. O que é a mãe tarefeira? É aquela mãe que a criança está sempre limpa, de dente escovado, com cabelo arrumado, a agenda da escola está ótima, mas em termos de afetos, né? Eu tive pacientes, por exemplo, que diziam, olha, professora, eu tinha tudo, eu era uma pessoa muito rica, eu tinha tudo, mas eu nunca sentei no colo da minha mãe. Então, essa função materna, quando ela é deficiente ou ausente, ela não precisa ser ausente no sentido de, porque a mãe morreu, ficou sem mãe, não. É ausente na presença, porque quando eu diz, olha, a mãe morreu, ficou sem mãe, o inconsciente resolve o problema. Arranja uma mãe emprestada e vai. Né? Mas quando essa função materna ela não é desempenhada a contento, o que é que vai acontecer? Esse objeto fica perdido no inconsciente. E esse objeto perdido, ele vai, naquela estruturação da personalidade, ele vai fazer falta. A personalidade vai ficar fragilizada, a personalidade não vai se desenvolver. Às vezes é uma pessoa com 50, 60 anos que age como uma criança. Por quê? Porque a personalidade não se desenvolveu. Na clínica do vazio, e na clínica do narcisismo também, que é ligada ao vazio, você vai ter o quê? Você vai ter uma pessoa adulta, mas que não evoluiu naquelas fases do desenvolvimento afetivo. Fase anal, fase oral, fase fálica. Geralmente, na clínica do vazio, as pessoas estão entre a fase oral e a fase anal. Não estruturou a fase anal e já saiu da fase oral, ou seja, está ali perdido também a procura desse objeto. E isso é a base da depressão, das depressões mais graves e da melancolia. Então, quando a gente faz o curso de clínica do vazio, é uma clínica que não é fácil, porque você incorre, muitas vezes, de risco de suicídio, né, por conta das depressões graves. Então, é uma clínica muito delicada, é uma clínica muito refinada. Né? Então, nós tivemos, eu dei esse curso há 2 meses atrás, Aline. Foi um mês. Foi, né? Uhum. E aí nós temos, acho que não sei se a Maeli fez conosco, a Nete também fez, né? Então, essa clínica é uma clínica muito refinada, muito delicada, e que exige muito do profissional, mas é uma clínica belíssima. Eu mesmo sou apaixonada pela clínica do vazio, adoro. Né? Clínica da compreensão desse mal que ataca a humanidade e que agora está quase que
pandêmico, não é nem endêmico, é pandêmico, que é a questão das depressões e das melancolias. Entendi. Ok, Cristiane? Espero que você tenha ficado satisfeita. Sim, sim. E vou fazer em setembro. Perguntaram sobre psicanálise e educação, Marise. Sim, psicanálise e educação. Veja, os conceitos de psicanálise aplicados à educação, né, claro que são, é muito importante. Nós vamos ter, inclusive, quem vai dar o curso de clínica da infância, né, alguma coisa, é Carla. Carla é pedagoga e é psicanalista, é psicopedagoga e é psicanalista, formada, inclusive, ela tem, acho que, mestrado na Argentina, que é um dos berços da psicanálise, é o principal berço da psicanálise da América Latina, né? Então, quando a gente lida com a psicanálise ligada à educação, a gente também está lidando com o quê? Com a psicanálise ligada ao social, né? A cultura, a sociologia. E essa contribuição da psicanálise, você vai ver em vários, a questão dos desenhos, a questão, inclusive, acho que eu vou ter uma live, não sei se de hoje a 8, eu vou ter uma live por uma faculdade que me convidou, onde nós vamos falar, por exemplo, de como o professor lida com uma criança, né, dentro da sala de aula, quando percebe que aquela criança é uma criança estranha, diferente, triste, que é uma criança depressiva. Hoje, principalmente com os índices de tentativa de suicídio entre adolescentes, né, tem sido muito alta, a questão da psicanálise dentro da escola é de uma importância fundamental. Tem uma psicanalista, a Maria Cristina Cooper. Não sei se a Marise já deu uma olhadinha em algumas coisas dela. Acredito que sim, né, que tem um texto, inclusive, que a gente tem lá no consultório, Marise, né? E a Maria... No consultório. Porque eu tem 2 consultórios, viu, gente? Isso, e aí a Maria Cristina Cooper, ela é uma leitura indicada, a linguagem super tranquila, que fala da atuação do professor, né, com a psicanálise. Então, quem tiver interesse... E das transferências, inclusive, né? Quem nem foi apaixonado por um professor, por uma professora. Uhum. Deixa eu ver mais perguntas. Alguém mais corajoso, além de Cristiane? Gente, vocês estão tão assustados, estão com a carinha de susto. Tudo bem que no começo da análise a questão do silêncio é muito comum, né? O Amaro comentou. Mas aqui está me parecendo muito mais susto. Meu Deus do céu, parece que a história da Divina Comédia, né? Quando Virgílio chega na porta do inferno, tem aquela placa: ó vós que adentrais a este recinto, deixai neste portal toda a esperança de um dia poder voltar. Então, eu acho que eu vou pegar essa citação e vou botar em todas as aulas de vocês. Olha, se entrar, entre, porque não vai poder se arrepender, porque a psicanálise captura, encanta. Todo mundo está com fome já, né? A Alexandre está dizendo aqui que é a hora do almoço, o pessoal está com fome. É a hora do almoço, né? Não lancharam? Eu comi um pudim. Alguém está perguntando. Nova Corajosa. Eu quero fazer uma pergunta. Priscila. Eu queria saber o seguinte, como é a pós-graduação, aí no caso teria que fazer também um processo de análise. Como funciona? Veja, não. Você, como fazendo pós-graduação, você não tem a obrigatoriedade da análise. Certo. Né? É só no curso de formação. Porque o curso de formação consiste em todas as disciplinas da pós-graduação e mais 6 módulos de clínica e supervisão. Certo, entendi. Ok? Era essa a minha dúvida. Obrigada. Por nada. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos de análise. Mais alguém? As pessoas estão com fome mesmo. Vitória, que é da área de educação, né, ela é pedagoga, está aqui com a gente, ela pediu indicação dos textos na área escolar. Aí eu estou deixando aqui no chat do Meet
o link da professora Maria Cristina Kupfer, que é da USP. E aí lá tem todos os textos que ela publicou, né, as referências. Aí serve para a Vitória e para quem mais se interessar por psicanálise e educação, né, porque hoje é um dos grandes nomes nacionais. E aí vocês podem dar uma olhada, né, no que ela vem produzindo, tá? Eu queria fazer uma última pergunta antes do pessoal sair, que eu acho que, né, ficou para mim como questão. Qual seria a área que vocês têm assim, interesse com a psicanálise? Porque eu acho que isso mobiliza também a gente, enquanto professor, a puxar mais leituras, a, de repente, né, instigar mais colegas que sejam das áreas que vocês têm interesse. Por exemplo, vocês entraram focados na clínica, ou tem um pessoal que tem mais interesse na área, né, na área social, e se for em clínica, né, o que é que vocês têm em pensamento, por exemplo? Eu quero trabalhar com a clínica da depressão, eu queria entender mais de psicose, eu queria entender mais sobre o sujeito perverso, né, eu acho que o que é que promove em vocês essa curiosidade na psicanálise? Assim, seria uma última perguntinha. Né, o desejo, onde é que anda o desejo, né? Eu gosto de clínica, pronto. Eu, Aline, trabalho com clínica e as questões de gênero, por exemplo. É minha área hoje de pesquisa. Né? E tenho trabalhado também com psicossomática, daqui a pouquinho tem um grupo. Adolescente, certo? Angústia. Né? Porque dentro da clínica você pode se interessar por vários temas, ó, psicossomática, infantil, grupos. Clínica do vazio. Certo. Clínica Hospitalar. Área hospitalar. Infantil. Infantil vai ter esse mês o curso, viu? Quem tem interesse na área infantil, não é isso, Marizinha? Dias 21 e 22, com a doutora Carla Queiroz. Excelente como professora, como pesquisadora. A Denise está perguntando. Gente, ele é um curso de extensão. Nós compramos o curso e vendemos para você. É diferente do grupo de estudo. O grupo de estudo não. O grupo de estudo ele é grátis, é gratuito, é franqueado. A Denise fez uma pergunta aqui bem densa para a gente, né? Quais são as ações dentro da clínica? Aí eu vou deixar para responder essa pergunta quando a gente voltar do almoço, porque aí tem um monte de coisa para dizer. Exatamente. Lembra para a gente responder à tarde. É família, clínica infantil e do idoso, massa. Ninguém está interessado em psicose, ninguém quer trabalhar com psicose, não, né? Tá todo mundo fugindo. Não, parece que todo mundo quietinho, escondidinho aí, intocado. Mediação de conflitos. Sim, fizeram uma pergunta bem de aluno, Marise. Como é que é a avaliação de cada módulo, certo? É bem tranquilo, martiniano. Normalmente a gente faz... Hein, Aline? Como é, Marise? Um pouco, né? Sim. E depois? E faz o quê? Bota o coco do lado, porque nós não vamos fazer nada de coco. Gente, no final da tarde, vocês vão receber as perguntas, que são a avaliação, porque esse primeiro contato com a gente, vocês veem, nós trouxemos apenas um pouco da questão teórica e tudo, que é para vocês desenvolverem e estudarem depois, e foi muito mais conversa e conhecimento de como é a nossa metodologia, né? E nós vamos, depois vocês recebem essas perguntas e tem uma semana para entregar, ok? Uma semana, até o próximo sábado, certo? Porque tem gente que, não, porque não sei o que, aconteceu isso, o gato caiu do telhado, né? O cachorro aconteceu, né? Então, uma semana. Se você, mesmo que tenha assistido, tenha pago o módulo, assistido a aula, se você não entrega a sua avaliação em tempo, você fica sem nota. Quem fica sem nota... Como é uma pós, né? Se ficar sem nota, tem que repetir o módulo. Tá? Já vou dando esse recado. Após em TCC tem, vocês receberam isso no programa, no final tem um artigo, certo? Vocês só não defendem, não precisa apresentar, mas tem um artigo que vocês precisam produzir, é um artigo teórico, não é um estudo de caso, o estudo de caso é depois, na formação de analista, mas tá lá no programa de disciplina. Oi, Júnior. Bom dia. Oi, Júnior, bom dia. Para nós que, no meu caso, eu pretendo clinicar, eu deveria começar a ter análise a partir de agora? A partir de ontem, querido. Ok. Quanto mais cedo, melhor, viu? Tá ok, muito obrigado. Por nada. Seja bem-vindo. Olha,
essa carga horária durante o mês, o pessoal sempre me pergunta, né, durante o processo de venda. A carga horária você tem as aulas teóricas, você vai ter grupos de estudo durante a semana, né, e é importante que o aluno da pós também participe. Por exemplo, o meu grupo, que é o grupo de psicossomática, ele acontece às 13 horas, todos os sábados. Aí até Maeli ficou brincando, mas professora, a gente vai engolir o almoço? Eu digo, bota o pratinho aqui, fica comendo e assistindo o grupo de estudo. Foi essa experiência. E isso já teve. Assistindo aula. Sim, porque o grupo de psicossomática, ele é um grupo, né, em formato atômico, como diria meu amigo Leonardo, né, é uma horinha só, é um debatezinho curto, então de 13 às 14, eu estou lá no grupo de psicossomática. Não é obrigatório, mas quem puder participar, já é um debate importante. Quem se interessar pela área, né, especialmente o pessoal que é da saúde, quiser, o meu grupo de psicossomática é todo sábado de 13 às 14. Quando termina o grupo de 13 às 14, é de graça, tá, Josemir? 13 às 14. Quando termina o grupo de psicossomática, às 15 horas, começa o grupo de Marise. Tem um tempinho aí para tomar um café, no banheiro e tal. E aí começa o grupo de Marise às 15 horas, que é o grupo de leitura, ficha de leitura, que é o texto, como trabalha um psicanalista, né? E esse livro eu já mandei no grupo da gente. Já está lá para vocês o livro, tá? Do grupo de estudo. Quem quiser participar. Excepcionalmente, ele vai ocorrer amanhã. Os dois grupos vão ocorrer amanhã, porque quando nós temos as aulas, né, a gente passa o grupo para o domingo. Para não atrapalhar a aula de vocês, tá? E aí você me dizer, não participei do grupo porque eu estava na aula. Então, no dia da sua aula, não tem grupo para não atrapalhar. Em outras palavras, aqui para nós, não tem para onde correr. Se puder, é bombardeio de informação, é verdade. Então, grupo de estudo todo dia às 13 horas, todo sábado às 13 horas, de psicossomática. Esse grupo tem intervenções práticas que a gente vai montar também, certo? Eu tenho enfoque para a prática de saúde. Acho que, né, Camila, que é da área da enfermagem, e outros colegas da saúde vão gostar bastante da proposta. Marise está trabalhando com um grupo que é mais para técnica, que é o grupo, né, como trabalha um psicanalista. É um grupo que a gente está discutindo passo a passo, a gente está na página 65 do livro. Então, já mandei o livro para vocês, começa amanhã, né, para quem chegou agora. E tem os eventos, né, em geral, eu sempre coloco lá no grupo os eventos, os cursos extras. E outra coisa, minha gente, da carga horária, né, que aí a Leandra me perguntou. A carga horária envolve as leituras dos textos de cada módulo. A gente sempre indica a ementa, certo? De cada módulo. Por exemplo, esse módulo de hoje, Marise indicou o livro do Levi-Strauss, né? Tem a questão da bibliografia, né, da história da psicanálise, tem a própria bibliografia do Freud, né, a do Peter Gay, a do Ernest Jones. Então, a gente sempre tem esse cuidado de mandar alguns livros, alguns documentários, porque isso faz parte da carga horária do curso. Vocês têm que ler para fazer as atividades. Não dá para se formar psicanalista só assistindo a aula e escutando a aula da Marise, né? Tem que fazer as leituras, até porque isso vai ser exigido de vocês. Então, tudo isso conta na sala. Pronto, eu vou colocar no Classroom. Para o Classroom, aí eu vou mandar para vocês, certo? Uma ficha, eu vou mandar no horário da tarde, que é uma ficha online, um formulário, que vocês vão preencher, e eu preciso que todo mundo me passe um e-mail, Gmail. Quem não tiver Gmail, por favor, cria um Gmail, tá? Porque a gente vai precisar que vocês tenham um Gmail para acessar o Google Sala de Aula. Que aí vocês vão ter todas as ferramentas lá. Textos, né? Como baixar, a gente vai poder conversar por lá, tirar dúvida, fazer pergunta, né? Durante a semana, o grupo fica se movimentando lá também. Claro que o WhatsApp é mais prático, mas eu sei que durante a semana o WhatsApp, muita coisa se perde. E outra coisa, minha gente, eu sei que o horário está bem apertado, mas eu vou deixar esse aviso. Eu fechei o grupo do WhatsApp, né? Eu não deixei um grupo aberto. Por quê? Experiência de outras turmas. Se deixar o grupo aberto, todo mundo manda milhões de coisas, e a informação principal, que é o link da aula, o dia, o horário, né? O professor, a atividade, isso se perde. E às vezes começa briga política, e briga religiosa, e manda uma mensagem, manda outra. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então, o grupo da gente, da turma, é um grupo fechado, né? Todo mundo aprovando, eu acho que é melhor. E aí, assim, eu só vou abrir em alguns momentos, por exemplo, o dia da aula, aí eu abro para alguém tirar uma pergunta, uma dúvida, né? Fazer uma postagem de algum texto. Tipo, hoje é o dia da aula, eu vou deixar o grupo aberto durante o dia de hoje, porque vocês podem mandar material, trocar figurinha, mas depois eu fecho, tá?
Grupo de Zap não é um grupo de a gente estar debatendo. O grupo da sala de aula dá para fazer isso, porque aí a gente vai ter todo um espaço, né, mais educacional. Lá no Zap, para não ficar muita informação e vocês perderem o que é essencial, aí eu deixei o grupo fechado e só as administradoras postam, tá? É verdade, trava o celular, o pessoal não fica mandando corrente, né? Às vezes a gente manda uma coisa errada e acaba mandando uma foto, alguma coisa que não deveria mandar, né? Então o grupo tá travado, tá, gente? Precisou de tirar uma dúvida? Eu, Marise. Não pode mandar nudes. Vai que esse ato falho acontece, né? Não pode, esse ato falho. Então, tem uma dúvida. Como eu sempre digo, é um bandido. Se tiver uma dúvida, uma pergunta do curso, vai no WhatsApp da Marise, no meu, no da Roberta, né, no da Rita, que está na questão do estágio. Tem 4 administradores lá, você pode ir lá e perguntar, né? Qualquer um te responde. E o grupo fica fechado só para a gente mandar as coisas importantes, tipo, eu mando o texto, né, mando os links das aulas, né, algum material que Marise, eu vou tentar achar o texto que a Marise indicou, do Levi-Strauss, já coloco lá para vocês hoje, tá bom? Dúvidas no privado, por favor, vamos manter o negócio organizado, beleza? Bom, tá terminando, o pessoal vai começar a linchar a gente, se beleza, Marise? virtual. Pronto, a gente vai ser cancelada, vamos embora. Pois é. Gente, é muito grata, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro encontro, até esse momento, certo? Elaborem perguntas para a parte da tarde, onde nós vamos focar mais na questão da psicanálise, e vamos almoçar, né, gente? Está todo mundo com fominha. Um bom almoço para vocês.